Amém, irmãos? Aleluia! Jesus é o Senhor. Nós estamos muito contentes em estar com os irmãos e nessa noite nossa comunhão vai se basear na semana 6 do volume 2 do Alimento Diário. O tema da mensagem é o casamento na vida da igreja, parte 2. Na semana passada, os irmãos tiveram a oportunidade de ouvir a parte 1. O irmão Marco nos ajudou, trouxe ajuda para nós. E nós vamos continuar nesse mesmo assunto na noite de hoje. Amém? Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós vivemos num período da história onde as coisas mudam muito rápido, né? O volume de informações se multiplicam. O que era atual ontem já não é hoje. Quem tem celular, os aparelhos, rapidamente sai um software novo e você precisa atualizar, senão você fica ultrapassado, já não tem acesso mais a alguns recursos que outrora você tinha. E existem muitos outros exemplos que nós poderíamos utilizar que revelam para nós essa velocidade com que as coisas vêm mudando no mundo. As coisas têm mudado ou não? O mundo tem... Ou os irmãos têm a impressão de que o mundo é o mesmo de 10 anos atrás? De 20 anos atrás. Quanto mais nós voltarmos para trás, mais nós nos espantamos com as mudanças que vêm ocorrendo no mundo. E essas mudanças, elas acabam estabelecendo novos padrões. E esses novos padrões acabam moldando o comportamento das pessoas, acabam moldando o modo de vida das pessoas. O que era comum deixa de ser comum, o que era estranho passa a ser normal, o que era improvável passa a ter tudo a ver. Então, esse é o mundo que a gente vive e a cada dia nós nos deparamos com mudanças e algumas acabam moldando os nossos padrões. Só que toda essa mudança precisa ligar em nós um sinal de alerta. Boa parte delas são boas, são benéficas. Por exemplo, a tecnologia nos auxilia tanto. Hoje, por exemplo, os irmãos nós conseguimos projetar um hino na tela para que os irmãos possam acompanhar. A gente consegue transmitir ao vivo uma mensagem, podemos gravar para depois ouvir posteriormente. Então, muitas dessas mudanças são benéficas, mas nem tudo é o que parece. Nem tudo é tão bom assim como aparenta ser. Portanto, nós que somos cristãos e que nos relacionamos com o mundo porque vivemos nele, a palavra que deve imperar o nosso relacionamento com o mundo é cuidado. E eu queria ler com os irmãos a orientação do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2. Já no primeiro século, o mundo, com as suas mudanças, tentava, de certa forma, moldar o padrão de vida dos irmãos, ali da igreja em Colossos. E o apóstolo Paulo escreveu uma carta para a igreja, na qual ele disse, no capítulo 2, versículo 8, as seguintes palavras: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia
e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então veja que já naquele tempo o apóstolo Paulo percebeu a sutileza das mudanças, e ele ajudou os santos da igreja em Colossos com essa palavra, que é uma palavra que casa bem com a nossa realidade hoje. Nós que certamente convivemos com muito mais mudanças do que naquele tempo, devemos ter muito mais cuidado. Então a palavra que deve imperar, que deve reger as nossas relações com o mundo, deve ser essa: nós precisamos ter muito cuidado. E Satanás, que é o príncipe deste mundo, que é o Deus deste século, ele tem sido cada vez mais sutil na forma como ele busca estabelecer novos padrões, na tentativa de abocanhar os cristãos, que muitas vezes nós, graças a Deus, ainda vivemos num país onde nós temos liberdade para buscar a Deus. Mas, em muitos lugares, nem todos têm essa mesma liberdade. E acreditem, ainda no Brasil existem leis sendo forjadas para que o mal impere, né? O Salmo capítulo 94, versículo 20, diz assim: pode acaso associar-te contigo o trono da iniquidade? Existe um trono da iniquidade nesse mundo, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto. Então, quantas leis hoje são criadas pelas quais o mal é forjado? Como, por exemplo, leis que restringem você professar sua fé no espaço público, ou leis que tratam sobre ideologia de gênero e tantas outras coisas que vão que colidem com a nossa fé, que colidem com a palavra de Deus. Então nós devemos tomar muito cuidado. Então a palavra que deve literalmente imperar o nosso relacionamento com o mundo é essa: cuidado. E hoje nós vivemos numa época em que as coisas mudaram tanto e que nós assistimos uma inversão de valores. É ou não é verdade? Os irmãos percebem isso também? Essa inversão? O livro de Isaías, no capítulo 5, versículo 20, tem um versículo que traduz bem o que se passa nos nossos dias. Olha só que interessante. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. O que é isso? Uma completa inversão. Então hoje o que o mundo vem tentando fazer dia após dia é exatamente isso: é inverter as coisas. O que é estranho passa a ser normal. O que não podia, agora pode. O que era amargo, hoje é doce, ou pelo menos é apresentado como doce. E o que era doce é visto como amargo. Então tudo isso, irmãos, são coisas que acontecem, que fazem parte desse fenômeno de mudanças que a gente convive, e nós devemos tomar muito cuidado. E essas mudanças todas acabam produzindo efeitos. E uma das áreas que tem sofrido muito efeito é a área dos relacionamentos. Tem sofrido bastante o efeito dessa inversão, dessa mudança nos padrões. E quando se tenta mexer na estrutura dos relacionamentos, tudo passa a ficar comprometido. Por quê? Porque os relacionamentos, sobretudo os relacionamentos conjugais, eles são a base da família
que por conseguinte é a base de uma sociedade. Então, não é à toa que hoje nós vivemos numa sociedade que está para ruir. Apocalipse capítulo 18 diz que vai cair, né? João, a revelação dele, nós não vimos ainda, mas João, que foi elevado em espírito por uma montanha, ele conseguiu ver o futuro. Deus revelou para ele as coisas que em breve iriam acontecer. E você sabe o que ele viu? A Babilônia, que é esse mundo, caindo. E ele disse: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Irmãos, nós devemos blindar esse assunto. Quer sejam aqueles que são casados, quer sejam aqueles que são solteiros. Esse assunto é um assunto que todos nós devemos considerar à luz da palavra de Deus. Não podemos deixar que essas mudanças todas mexam nessa estrutura. Amém? Devemos guardar, devemos ser os guardiões do casamento. E o resultado dessa infiltração das mudanças são relacionamentos sem propósito, relacionamentos líquidos, ou seja, que sofrem, que mudam de forma rapidamente, sob a menor pressão. E o que a gente vê quando olha para a sociedade de modo geral são inúmeros casamentos problemáticos, cônjuges desanimados, infelizes e o casamento pouco a pouco perdendo o seu valor, perdendo o seu brilho, de modo que aquilo que foi criado por Deus com um propósito tão maravilhoso tem sido banalizado. As pessoas não mais acreditam nessa instituição divina e maravilhosa. Então, irmãos, tudo isso que nós estamos falando é exatamente para gerar em nós esse sentimento de nos voltar ao Senhor. Amém? Nos voltar ao Senhor. Independente da nossa condição, se você é casado ou se você é solteiro. É importante que nós conheçamos esse quadro todo, para que possamos nos posicionar corretamente com respeito a esse assunto. Amém? E o que pode nos dar segurança no mundo de tantas mudanças? Se tudo muda com o passar dos dias, das horas, dos segundos, o que é que não muda? Mateus capítulo 24, versículo 35, nos diz o que não muda e o que nos traz segurança. Mateus capítulo 24, versículo 35, queria convidar os irmãos para nós lermos tudo junto. Vamos ler o 34 e o 35, amém? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aleluia! Então o que é que não muda? As palavras do Senhor. Elas não são mudadas. Elas não podem ser mudadas. Então, elas é quem nos dão segurança, firmeza para prosseguir. Louvado seja o Senhor. E Provérbios capítulo 22, versículo 28, mostra essa palavra sendo retratada como marcos, limites. Capítulo 22, versículo 28, diz assim: não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Então, o que é a palavra de Deus? É um conjunto de marcos, de limites, são como balizas que estabelecem um caminho pelo qual nós devemos andar. Hoje o que o mundo vem tentando fazer é exatamente remover os marcos, para que nós não tenhamos referência. Os marcos são importantes para que nós tenhamos referência. Quando você viaja de de carro, a estrada ela precisa ser devidamente balizada. O que são aquelas faixas, como é que chama?
olho de gato, né? Olho de gato que chama, mas tem um nome. Os balizadores. Para que é isso? Para manter o condutor na faixa dele. Porque se ele não tiver limite, o que pode acontecer? Um acidente, uma colisão. Você pode se perder. Então, irmãos, graças a Deus, os nossos pais, aqueles que nos antecederam, estabeleceram muitos marcos. A Bíblia é cheia de marcos. E nós não podemos remover nenhum deles. A nossa vida e tudo que diz respeito a ela deve ser conduzido, pautado naquilo que a palavra de Deus tem para nos dizer. Amém? E esse assunto de relacionamento, de casamento, não foge a essa regra. Quando nós olhamos para esse assunto, né, sobretudo para a juventude hoje, sobre a perspectiva do relacionamento, a conclusão que nós chegamos é que muitos relacionamentos que surgem são precoces. O que significa um relacionamento precoce? Que nasceu sem ponderação, nasceu antes do tempo. São relacionamentos sem propósito, que acabam gerando traumas e, por fim, aumentando o índice de divórcios. Só para os irmãos terem noção, em 1984, o IBGE começou a registrar o índice de divórcios no Brasil. Sabe quantos divórcios ocorreram em 1984? 30 mil divórcios. Em 1994, 10 anos depois, saltou para 90 mil divórcios. Em 2004, 120 mil divórcios. E no ano de 2014, 320 mil divórcios. Então, tudo isso é resultado de quê? Exatamente desse pilar sendo mexido. Sendo mexido. É o fruto de mexer naquilo que é basilar. Então, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado. Amém? Relacionamento com o sexo oposto é algo sério que traz repercussões futuras. Sobretudo para aqueles que ainda não se casaram, é importante considerar seriamente essa questão, porque é algo que traz repercussões não só para o presente, mas principalmente para o seu futuro e também para as futuras gerações. Os filhos e os filhos dos seus filhos. Então, esse é um assunto importante e que deve ser tratado com o maior respeito e consideração de nossa parte. E para aqueles que são solteiros, né, o apóstolo Paulo, no capítulo 7 de 1 Coríntios, na semana passada o Marco já começou a falar alguma coisa sobre esse capítulo. Paulo não apenas se restringiu a direcionar uma palavra àqueles que já estavam na condição de casados. Ele também demonstrou uma certa preocupação com aqueles que não haviam se casado ainda. E com respeito a esse grupo, ou seja, aqueles que não se casaram, o que deve ser levado em consideração antes de se fazer a escolha de se casar? Então a gente queria apresentar aqui pelo menos 5 pontos importantes que nós devemos considerar antes de fazer essa transição da vida de solteiro para a vida de casado. Por que é importante? Eu fiquei considerando, né, a palavra tanto da semana passada como a palavra dessa semana. Por que essa palavra, o Senhor permitiu que ela fosse trazida para o âmbito da igreja e não para uma comunhão restrita para casais? Porque todos nós precisamos ser iluminados com respeito ao que a Bíblia diz sobre as coisas. Mesmo aqueles que são casados, um dia terão filhos. Não é verdade? Ou tem jovens que estão debaixo do cuidado e que precisam de orientação. E em algum momento você pode ser requerido para poder dar essa orientação. E é importante que nós tenhamos em mãos o quê? Os princípios de como ajudar alguém que está para fazer essa transição da vida de solteiro para a vida de casado. Amém? Então eu queria trabalhar 5 coisas aqui. O primeiro é o que deve ser levado em primeiro lugar antes da escolha
de se casar ou não, não deve ser apenas os sentimentos, mas os princípios. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz que nós não andamos por fé, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Se uma pessoa solteira levar em consideração apenas aquilo que ela vê e sente para tomar uma decisão, essa decisão pode não ser a mais adequada. Por quê? Porque os nossos olhos, eles são facilmente enganados. Os nossos sentidos, o sentir é falho. Eu estou me sentindo bem hoje, essa pessoa me faz bem. Quando eu olho para ela, me falta o ar. Mas se amanhã ela brigar com você, muda tudo. Ou seja, o sentir não pode liderar uma decisão importante como essa. O sentir, obviamente, é importante, mas ele deve ser regido pelos princípios. Os princípios que estão contidos na palavra de Deus. Princípios não mudam, sentimentos são voláteis. Eles mudam de acordo com as circunstâncias. Então não é bom levar apenas em consideração o sentir para tomar uma decisão importante como essa. Amém? Segundo ponto, foi apresentado acho que foi na terça ou quarta-feira. Acho que quarta-feira. Compatibilidade humana e espiritual. O livro de Amós, no capítulo 3, versículo 3, diz assim: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Né? Se não tem compatibilidade, como é que vai seguir junto? Mas ela é bonitinha, ele é bonitinho. Isso é insuficiente, né? Tem que ter compatibilidade humana e espiritual. Se não houver essa compatibilidade, como é que vai seguir juntos? É difícil, não é, irmãos? Amém? Tem como seguir junto? Não tem como. Como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Outro ponto importante. Está em Eclesiastes capítulo 8, versículo 6. É o tempo e o modo adequados. Eclesiastes capítulo 8. Versículo 6. Diz assim: porque para todo propósito há tempo e modo. Está vendo? Melhor, versículo 5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Aí o versículo 6, porque para todo propósito há tempo e modo. Então, são duas coisas que devem andar juntos. O tempo adequado e o modo adequado. A coisa certa na hora errada é a coisa errada. Então, ambos precisam casar. Não adianta ser a coisa certa, é isso que deve ser feito, mas o tempo não é o correto. Então não vai dar certo. E não adianta você estar no tempo correto, mas fazer da forma errada. Então o tempo e o modo devem seguir juntos. O irmão Ezra falou na mensagem dessa semana, existem duas coisas que devem ser consideradas de forma muito séria na vida humana. Uma é a escolha do relacionamento. Número 2, é a escolha da profissão. Os irmãos viram isso, né, no Alimento Diário essa semana? São duas coisas importantíssimas. Então, o tempo e o modo é algo que deve ser levado em consideração. As coisas devem ser feitas no tempo adequado e de forma adequada. Outro ponto é ser criterioso quanto à escolha. O livro de Tito, capítulo 2, versículo 6, o apóstolo Paulo faz uma recomendação para o seu cooperador. Tito capítulo 2, versículo 6, diz assim: quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Então é importante ser criterioso. Nessa esfera de critério, deve ser levado em consideração muitas coisas. O caráter da pessoa, a forma como ela se relaciona com os pais dela, a forma como ela se relaciona com o próximo, a forma como ela lida com o dinheiro.
o máximo de critério que você colocar é importante. Porque se passa alguma coisa desapercebido e depois você casou, aí já era. E não vi isso daí. Não vi esse detalhe. Então, é importante que, se tratando desse assunto, nós sejamos criteriosos. E, por fim, o último ponto é a importância da comunhão. Por quê? Porque ela nos orienta e guarda, né? Provérbios capítulo 15, versículo 22. Diz assim: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Amém? Então, como é uma área sensível e que vai trazer implicações futuras para a nossa vida, irmãos, é importante que nós sejamos orientados, nós estejamos guardados. E o que é que traz essa orientação e essa cobertura para nós? É algo maravilhoso que o Senhor nos deu, chamado comunhão. Então, busque comunhão com pessoas maduras, com pessoas experientes, para que elas possam te dar essa orientação, te dar essa cobertura. Amém? Louvado seja o Senhor. Ok, nós estamos falando ainda na esfera antes de conhecer a pessoa, que deve ser levado em consideração, né? Os princípios, compatibilidade, o tempo e o modo, ser criterioso e, por fim, a importância da comunhão para orientar e para guardar. Mas, e quanto àqueles que já passaram por esses processos e hoje se encontram num processo de comunhão já com o sexo oposto, né? Estão enamorados, estão se conhecendo. O que é que deve reger esse período do conhecer até o casamento? Como que deve ser esse processo de comunhão? E eu queria utilizar um texto do livro de Provérbios para encorajar os irmãos com respeito a esse assunto também. Capítulo 30, versículos 18 a 20, 18 e 19, diz assim: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha e o caminho do navio no meio do mar. E o caminho do homem com uma donzela. Olha que coisa maravilhosa. Aqui tem um enigma. E eu vou decifrá-lo agora. Como deve ser o caminho de um homem com uma donzela até que se casem? Como deve ser esse processo? O versículo anterior mostra. Deve ser como a águia no céu. O que significa? Deve ser, não é de acordo com os padrões terrenos. Deve ser de acordo com os princípios celestiais, com aquilo que a Bíblia nos apresenta. Você tentar, um cristão, um irmão cristão e uma irmã cristã que tenta conduzir esse período de acordo com aquilo que os filmes apresentam, está errado. É terreno. Nós devemos ser orientados com as orientações que vêm do céu. Nosso padrão é celestial. Amém? Segundo princípio que deve reger o caminho de um homem com uma donzela, está aqui, é o caminho da cobra na penha. O que é a cobra na penha? O que é penha? É um conjunto de rochas, de pedras. Ela anda e não deixa rastros. O que isso significa? Esse período de comunhão deve envolver discrição. E deve envolver a característica que o próprio Senhor Jesus atribuiu à serpente: prudência. Discrição e prudência. É um período importante, um período crítico, e é preciso ser conduzido com discrição e prudência. E o terceiro, caminho do navio no meio do mar. O que isso significa? No passado, hoje nós temos bússola, temos satélite,
Mas as antigas embarcações se guiavam baseado em quê? Nas estrelas, exatamente. Então você está ali no meio do oceano aberto. Como é que você sabe para onde é que está o sul, o norte, para onde você está indo? Então, se um barco no meio do oceano não tiver uma rota, um propósito bem definido, ele se perde. Então, terceiro e último princípio, uma comunhão deve ter propósito. Qual o propósito de uma comunhão entre um irmão e uma irmã? Um relacionamento entre o sexo oposto entre os dois. O propósito é o casamento. Amém? Amém? Não é só ter comunhão para ter comunhão. Vou ter comunhão com essa, depois ter comunhão com aquela, depois... Não. Tem que visar o casamento. Esse é o propósito. Você está olhando para essa estrela lá na frente. E o barquinho, um dos dois, deve ser conduzido mirando a estrela. Amém? Louvado seja o Senhor. Então esses princípios aqui, irmãos, eles foram inspirados em cima daquilo que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 7. Nós apenas traduzimos e colocamos esses outros versículos para poder facilitar a nossa compreensão. E o capítulo 7 de 1 Coríntios, Paulo, a maior parte do capítulo se presta para poder responder questões voltadas para o casamento. Então, nós falamos até aqui, essa parte anterior, uma orientação para os solteiros, e agora vamos falar um pouquinho sobre qual foi a orientação de Paulo para os casais. Primeiramente, todos nós que somos casados, inclusive aqueles que ainda não se casaram, precisam estar claros sobre duas coisas. Primeiro, quem instituiu o casamento? O casamento foi instituído por Deus. Segundo, qual é o propósito do casamento? O casamento foi estabelecido para que o homem e a mulher possam servir a Deus. Amém? O casamento é a composição de dois seres opostos, mas que se complementam, né? São opostos, mas se complementam. Há um ditado que diz que os opostos se atraem, não é verdade? Mas isso é antes do casamento. Dizem que depois do casamento os opostos se atacam, né? Antes do casamento eles se atraem, depois se atacam. Por quê? Por que a atração às vezes é convertida num ataque, em ataques? Por quê? Primeiro, quando você olha por não perceberem, por marido e mulher não perceberem que são diferentes. Mateus capítulo 19, versículo 4. O Senhor Jesus disse o seguinte: então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde um princípio, os fez homem e mulher? Então, existe o gênero homem e o gênero mulher. Então, foi assim que o Criador fez. Então, homem e mulher são diferentes. Só que boa parte, às vezes, dos conflitos, das dificuldades, desses ataques, são resultado exatamente de tanto o marido quanto a mulher desconsiderarem essa diferença, julgar o que é diferente como se fosse errado. Por quê? Porque olha para o outro sob a lente do seu gênero. Então, o homem concebe as coisas de uma maneira, a mulher concebe as coisas de outra maneira, é completamente diferente. Se eu olho para o meu guarda-roupa e vejo, como, né, eu falo assim, não tenho roupa. O que significa um homem abrir o guarda-roupa e falar, não tem roupa? Não tem roupa, limpa. Né? Se uma mulher abre o guarda-roupa e diz assim, não tem roupa, o que ela quer dizer? Não tem uma roupa nova. Né? Ou não tem uma roupa para esse momento. Agora, olha só, a mesma frase, mas tem sentidos diferentes. Por quê? Porque marido e mulher são diferentes e concebem as coisas de maneira diferente. Não adianta eu, como homem, tentar ajustar a minha esposa sob o meu ponto de vista, não. É preciso, tanto o marido quanto a mulher, buscar compreender
como o outro enxerga as coisas, como o outro concebe as coisas. Senão, irmãos, os problemas vão só acumular, dia após dia. E quando você abre 1 Coríntios capítulo 7, né? Hoje eu estava olhando 1 Coríntios capítulo 7, li todos os versículos. Eu falei, qual é o... A igreja em Corinto era uma igreja que tinha muitos problemas, não é verdade? No capítulo 7, Paulo trata de problemas voltados para o casamento. Então, dentre os vários problemas que haviam naquela igreja, a esfera do casamento se tornou uma das áreas afetadas. Eu falei, de onde que decorrem esses problemas? Qual é a origem deles? E eu destaquei 3 coisas aqui, irmãos, né, em cima de 1 Coríntios capítulo 7. Os problemas do casamento em Corinto decorriam de 3 fatores. Primeiro, a falta de compreensão acerca do propósito do casamento. Nitidamente você percebe que os irmãos não tinham a devida compreensão da razão deles estarem casados. Quando a gente perde o propósito das coisas, a gente literalmente se perde. Se perde. Eles perderam. Qual é o propósito de estarem casados? Por que o Senhor os uniu? Por que o Senhor une um homem e uma mulher e coloca dentro de uma casa? Constitui família. Por quê? Dentro dessa falta de compreensão, eu destaco 2 coisas. A distração com vou colocar entre aspas, a felicidade. Muitos casais se perdem nisso. Tudo para ser feliz. O que eu quero é ser feliz. Eu quero viajar, eu quero isso, eu quero comer isso, eu quero aquilo outro. Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Nós devemos ser felizes? Sim. Mas nós devemos tomar muito cuidado para que essa busca desenfreada pela felicidade não nos desvie do propósito pelo qual o Senhor nos uniu. O Senhor nos uniu para quê? Para servir a Ele. Amém? Então, devemos tomar muito cuidado. Segunda razão, segundo fator pelo qual decorriam os problemas na igreja, era a falta de oração. Até que o apóstolo Paulo fala sobre a importância deles separarem um tempo para orar. Essa oração não deixa claro ali se ela é individualizada ou se ela é do casal. Mas, obviamente, é importante que ambos os modos sejam praticados. Por que a oração é tão importante? Eu gosto sempre de utilizar o exemplo do triângulo. Se você pensa na sua cabeça aí, ou faz um desenho no seu caderno, um triângulo, e nas pontas de baixo, você coloca marido e mulher. Quando nós oramos, o que acontece? Você sobe, e quem está lá em cima? Deus. Quando você ora, você se conecta com Deus. Quando a esposa ora, ela se conecta com Deus. Quando o marido ora, ele se conecta com Deus. E eles vão se encontrar. Então a oração, ela une o casal. Amém? E a falta da oração separa, mantém distante um do outro. Então é importante que o marido ore pela esposa. Que a esposa ore pelo marido. E que ambos orem juntos. Amém? Louvado seja o Senhor. E o terceiro fator que resultava problemas naquela igreja era a falta de intimidade. Intimidade. É exatamente a intimidade sexual que Paulo se refere no capítulo 7. E aqui, bem no início do capítulo, Paulo diz assim, capítulo 7, versículo 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Os maridos devem conceder à esposa o que é devido a elas, e as esposas devem conceder aos maridos o que é devido.
esse assunto da intimidade também é um assunto que é enxergado por homem e mulher de forma diferente. Para que o homem tenha acesso ao coração da mulher, ele precisa se aproximar dela, sem uma intenção sexual. Se aproximar para estar junto, para conversar, para ouvir, para dar afeto. Isso é importante. Até o Esas falou, né? Utilizou um exemplo na mensagem essa semana do irmão que vai para a reunião, ouve a mensagem, chega em... Não, como é que é? Antes da reunião, o marido trabalhou, a mulher trabalhou, chegaram em casa, aí a mulher vai lá arrumar 4 filhos, falou de 4 filhos, arruma os 4 filhos, faz jantar, dá banho em menino, se arruma e o marido lá no sofá. Esperando. Tá pronto aí, vamos para a reunião. Aí vamos para a reunião. Aí volta da reunião, aí o marido, né, vamos orar pela palavra, que foi muito rico, vamos ajudar. Daí ela falou, ora você que eu vou dormir, estou cansada. Aí o Rez até falou, e hoje não tem nada. Por quê? Não soube acessar o coração da mulher. Então, é importante que tanto o homem quanto a mulher percebam essas diferenças, né, tanto do gênero masculino como do gênero feminino, e ambos passem a compreender como cada um concebe essa questão. Os maridos devem se tornar mais sensíveis, buscar ouvir mais as esposas, ter mais comunhão. Mulher tem necessidade de falar. Isso é algo que é verdadeiro, né? A minha esposa, eu me lembro que ela entra 7 horas no trabalho. Quando dá 7h30, ela me liga. Eu falo, gente, nós tomamos café junto, né? Dormimos junto e tipo assim, já tem coisa para contar, né? Mal chegou no trabalho, às vezes já tem algo para contar. Por quê? Porque isso é natural da mulher. Ela tem essa necessidade de falar. Então, quando eu olhei para isso aqui, o marido concede à esposa o que lhe é devido, eu falei, o que é devido? É os ouvidos, né? O que elas querem é o ouvido. Então, vamos dar pelo menos o ouvido para as esposas, né? E a esposa, né, certamente o marido dando a ela o que é devido, ela vai se sentir, né, tocada a dar ao marido o que é devido também. Amém? Louvado seja o Senhor. Para você ver, tudo isso está na Bíblia, né, irmãos? Como a Bíblia é maravilhosa, ela trata sobre todos os assuntos. E quando você olha todo o capítulo 7 de 1 Coríntios, uma coisa a gente precisa prestar atenção. Quem é que leu 1 Coríntios capítulo 7, da semana passada para essa? Quem leu? Levanta a mão, né? Quem não leu, depois para e dá uma lidinha nos versículos. Você vai perceber, se você ler com atenção, você vai perceber 2 coisas. Se a gente ler rápido, você só vai ver as respostas. As respostas de Paulo aos problemas que lhe foram apresentados. Mas existe algo muito mais importante ali. Sabe o que é? É o sentimento de Paulo. É a pessoa de Paulo. E como eu toquei nisso. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 7 nos mostra, em primeiro lugar, o espírito de alguém que ama o Senhor. Como nós devemos amar o Senhor. Paulo era alguém que amava o Senhor. Segunda coisa, Paulo era alguém que cuidava dos interesses do Senhor na terra. Paulo era alguém absoluto pelo Senhor. Paulo era um com o Senhor. Ele era obediente e submisso ao falar do Senhor. Paulo estava satisfeito com Deus. Ele era solteiro, mas não estava desesperado. Não estava querendo mudar a sua condição. Ele estava satisfeito. Impressionante aquilo. Você acha que Paulo não tinha hormônio? Que Paulo não tinha desejos? Ele era homem, mas ele estava satisfeito. Irmãos, eu quero aprender a estar satisfeito com o Senhor, na condição que o Senhor me colocou. Ele estava satisfeito com Deus
e com as circunstâncias arranjadas por Ele. Resumo, Paulo nos encoraja, em 1 Coríntios capítulo 7, a todos nós sermos absolutos pelo Senhor. Quer sejam solteiros ou casados, devemos ser absolutos pelo Senhor. Segundo, não inicie nada. Não inicie nada. Deixe que Deus comece as coisas por você. E terceiro, aceitem a situação presente como sendo a melhor. Aquilo que nós passamos hoje é exatamente o que o Senhor tem de melhor para nós. Devemos aceitar isso de bom grado, como vindo de Deus. Tudo isso, como diz um cântico novo, são vestígios desse amor. Amém? Senhor Jesus. E por fim, irmãos, nos últimos 2 dias dessa semana, tanto o sábado quanto o domingo, nós somos bastante ajudados quanto à importância da palavra profética, da palavra que é ministrada pelos apóstolos. E eu destaquei 4 coisas importantes com respeito à relevância dessa palavra para a nossa vida. Às vezes a gente ouve os irmãos falarem tanto sobre a palavra profética, falar dos apóstolos, mas qual é a importância desse falar com a nossa vida pessoal, com a nossa vida conjugal, com o nosso viver da igreja, nosso viver familiar? Qual é a relação dessa palavra com a nossa vida? E eu quero destacar 4 coisas. Primeiro, o ensinamento dos apóstolos traz respostas. 1 Coríntios capítulo 7 é a palavra do apóstolo Paulo. É um conjunto de respostas para muitas perguntas. Quantas perguntas nós temos que estão em aberto? Irmãos, o falar profético traz resposta para todas elas. Louvado seja o Senhor. O ensinamento dos apóstolos é importante. Sabe por quê? Porque eles têm o amém de Deus. O apóstolo Paulo, ele ousava dar a opinião dele. Mesmo em questões onde não havia um mandamento específico do Senhor, ele ousou, 1 Coríntios capítulo 7, ele ousou dar a opinião dele. E Deus confirmou com um amém. As respostas de Paulo foram contabilizadas na Bíblia. Aleluia! Sabe o que significa? Que o falar dos apóstolos tem o amém de Deus. Então aquilo que eles falam para nós tem o amém de Deus, tem o selo de Deus. E o ensinamento dos apóstolos é importante também, porque eles nos conectam com a vontade de Deus. Nós precisamos estar conectados com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Qual é a vontade de Deus para o nosso casamento? Qual é a vontade de Deus para a nossa família? Qual é a vontade de Deus para o viver da igreja? Qual é a vontade de Deus? O falar dos apóstolos nos conecta com essa vontade. E por fim, amados irmãos, o falar dos apóstolos, as palavras de Paulo se tornaram um farol na noite escura que é capaz de iluminar solteiros e casais no mar de inverdades. São muitas as mentiras que existem nesse mundo, muitas as inverdades. E graças a Deus pela palavra dos apóstolos. Nós que somos como aquele barco do hino que cantamos, estamos nesse mar. Às vezes nos ficamos assustados, a escuridão, o vento, as ondas. Mas o falar dos apóstolos é como um farol que brilha e que nos mostra o caminho. Louvado seja o Senhor. Que tal nós terminarmos lendo juntos 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. Vamos, que tal nós nos colocarmos de pé, irmãos? Vamos ler juntos. Nós possamos valorizar mais o falar dos apóstolos. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vamos ler? Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva
nasça em vosso coração. Jesus é o Senhor.